Isso nada, hein? A coisa pode ficar mais feia para a administração anterior, porque tem mais uma investigação em andamento, mais uma investigação do Ministério Público. A Prefeitura de Maringá tinha doado, repassado ou pensado em doar um terreno a uma entidade, associação aqui de Maringá, no passado, a administração anterior, o ex-prefeito Ulisses Maia. Só que aí parece que dessa decisão de doar o terreno, a prefeitura recuou. Teria recuado mesmo, Márcio? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá. Vou contar uma história. Era uma vez um homem de bom coração. Esse homem de bom coração, ele pensou assim: vou fazer uma boa ação. Eu vou dar um terreno para uma entidade. Entidade, eu vou doar esse terreno para você, passo no seu nome, tá? Só que daí tem uma condição. Eu te dou o terreno, porque o terreno vale milhões, tá? Qual é a condição? Que você construa nesse terreno um centro de treinamento de vôlei de praia. Eu te dou o terreno e você constrói as quadras de vôlei de praia. Beleza? Beleza. Passaram até no cartório. Passaram o terreno. Depois, mudei de ideia. Me dá o terreno de volta. Não achei uma boa ideia. Não achei. Não achou? Não achei. Vou fazer diferente. O terreno é meu. Eu vou construir, vou te dar de presente, sem você gastar nada por isso. Não é uma pessoa de bom coração? E que coraçãozão, hein? E não é presente. Não é, parece até que é, mas não é presente de grego esse. Esse é um baita de um presente. Ia doar só o terreno e voltou atrás e falou: não, deixa que eu vou doar o terreno com a infraestrutura pronta. E você não precisa pagar nada. Você não precisa gastar nada. Mas o povo pagou. E pagou caro. Vamos lá. Olha essa história que está sob investigação. Por enquanto, o promotor não fechou. Tá? Porque aqui em Maringá está uma mania agora dos promotores, principalmente alguns promotores que cuidam da questão do assunto de proteção ao patrimônio público. Quando começa um assunto e começa, sabe, porque é Ministério Público, é o inquérito civil público. Mas aqui tem uma proteção, e não adianta os promotores ficar bravos comigo, não, porque é proteção, que aí o que eles vão lá? Eles trancam o processo. Aí um pobre cidadão como eu não posso mais ter o acesso ao processo para saber os detalhes. Então antes do promotor trancar, eu usei toda a memória do meu computador lá em cima, viu, Neném? Baixei todos os arquivos, todos os anexos, já está comigo, doutor, já baixei. Vários inquéritos que a gente vinha acompanhando, da noite para o dia, foram lá e colocaram sigilo em tudo. Ministério Público com coisa em sigilo é muito estranho em Maringá. Um dia alguém vai destravar isso aí, a gente vai entender os porquês. Vamos lá. Ministério Público aqui de Maringá, a 20ª Promotoria, Dr. Pedro Ivo, instaurou um inquérito, ou seja, abriu uma investigação sobre uma denúncia feita contra o ex-prefeito Ulisses Maia, contra a gestão dele, por uma prática muito estranha, no mínimo estranha, que ele fez. Antes de ir embora, estava com a chave na mão para trancar a porta e falou: deixa eu fazer isso aqui também. E fez, vocês vão entender o porquê, tá? São documentos oficiais que a gente passa a ler juntos a partir de agora. É um documento extenso, são várias páginas, são acho que 6 ou 7 páginas. E nós nos debruçamos em cima desse documento aí nos últimos dias, estamos lendo, separamos alguns trechos do documento para você. Diz o seguinte lá, lá em cima, para você identificar, é a 20ª Promotoria do Fórum Central aqui da comarca de Maringá, Proteção Patrimônio Público. Eu vou explicando aos poucos, porque é um negócio meio complicado. A denúncia... Volta para cá um pouquinho, só preciso fazer justiça. Essa denúncia, quem fez a denúncia foi o Observatório Social de Maringá, que só existe porque nós temos uma Câmara de Vereadores fraca. Se Maringá tivesse uma Câmara de Vereadores legal,
não precisava nem existir essa entidade. Mas ainda bem que existe o Observatório Social. Eles fizeram a denúncia, fizeram para a prefeitura, para o outro prefeito. Não deu muita bola, não. O observatório foi, então, no promotor. Então, vamos lá, vamos voltar a ler o documento. Eles apresentaram a denúncia e o promotor disse o seguinte, em síntese, ou seja, resumindo, o ofício, tá? O ofício que diz o ofício aí que houve um termo de permissão de uso que a prefeitura fez de um terreno que fica na rua Afonso Hernandes Bittencourt, com a pioneiro Lázaro Claro da Silva, onde fica o Centro de Desenvolvimento de Vôlei de Praia de Maringá, cujo uso foi autorizado pelo município de Maringá para a Associação Maringaense de Vôlei de Praia a título precário, pelo prazo de 4 anos e 6 meses. Bom, vamos lá. Conforme relatado pelo Observatório Social, em escritura pública que foi lavrada em 2017, quem era o prefeito de 2017, Juliano? O então prefeito Ulisses Maia. Ulisses Maia. Em 2017, o município de Maringá havia concedido a AMVP, que é a Associação Maringaense do Vôlei de Praia. Em 2017, o município tinha concedido a essa entidade o uso real, gratuito, do referido imóvel pelo prazo de 20 anos. Então a prefeitura praticamente deu por 20 anos o terreno em 2017, condicionado à construção de um centro de desenvolvimento de voleibol. Aquilo que eu estava explicando. A prefeitura falou, te dou o terreno e você constrói o centro de treinamento. Ok? Em 2021, Deus tocou no coração do prefeito, certo? Em razão do descumprimento do prazo inicial do início das obras, foi revogado. 4 anos e eles não fizeram nada. A Associação Maringaense de Vôlei não fez nada no terreno. Então o que a prefeitura fez? Pegou de volta o terreno em 2021. Bom, diz ainda que no ano de 2021, o senhor Robson, anota esse nome, Robson Florentino Xavier, ele era o fundador e o coordenador e o técnico dessa associação. Ele era o cara que mandava na associação, tá? Só que em 2021, quando a prefeitura pegou o terreno de volta, ele foi nomeado como secretário de esportes de Maringá pelo prefeito Ulisses Maia. Então, o diretor da entidade que tinha ganho, mas não tinha feito no prazo, ele foi premiado com o cargo de secretário de esportes da prefeitura de Maringá. Até aí não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, mas se você analisar que a sua associação que você fundou, que você coordena e é técnico, você recebeu um terreno para isso, mas passa 4 anos e você não faz nada. Ainda é premiado com uma nomeação para secretário? É no mínimo estranho, mas até aí não tem problema. Não tem problema algum. Não tem problema, tá? Mas em 2023, então, ele assumiu como secretário de esportes da prefeitura. E em 2023, foi publicada uma concorrência 5 de 2023, com o objetivo de contratar uma empresa de engenharia e arquitetura para construir o Centro de Desenvolvimento de Vôlei de Praia do município de Maringá, tendo como a finalidade a celebração de um termo de doação sem encargos entre o município de Maringá, através da Secretaria de Esportes e Lazer e a referida associação. Então, só para recapitular, a prefeitura deu um terreno para a entidade construir. A entidade não construiu, a prefeitura pegou o terreno de volta. Aí o diretor da entidade foi colocado como secretário. Aí ele, como secretário, ele abre uma licitação para construir o que a entidade dele não construiu no terreno da prefeitura. Entendeu? Tá, vamos lá, Nininho. A próxima parte. Além disso, ou seja, adicionalmente, o observatório relatou que no dia
4 de dezembro de 2024... Já aos 42 do segundo tempo. 4 de dezembro, o prefeito tinha 26 dias para sair Tá certo a conta? Não, tá mais, né? 27 porque 27. dezembro tem 31, isso, né? 27 dias para o prefeito se escafeder da prefeitura. Então vamos lá. Dia 4 de dezembro, a entidade, agora com um novo diretor, ou melhor, uma diretora agora. A diretora protocolou junto à prefeitura um novo requerimento visando a cessão de uso do imóvel denominado Centro do Desenvolvimento em Vôlei de Praia. Por quê? Porque ali a prefeitura tinha acabado de inaugurar o centro de eventos, tá? Então, a entidade que ganhou o terreno para construir e não construiu, quando estava pronto, ela falou, viu? Deixa eu cuidar, vai. Deixa eu cuidar. Viu? Dá para eu cuidar? Dá para dar esse bebê reborn para mim que eu cuido, dá? Fez esse novo requerimento, pedindo a cessão de uso do centro por 4 anos e 6 meses. Olha que específico. Só que tem um detalhe. Eles fizeram um pedido 3 dias antes da inauguração oficial. A prefeitura já tinha soltado todo nos blogs parceiros da cidade que eles iam inaugurar o centro de capacitação de vôlei aí, centro de treinamento de vôlei. Só que daí acho que alguém falou, tá, mas quem vai tocar a prefeitura? Ele disse, é verdade, agora. Aí 3 dias antes apareceu a entidade dizendo, Chacubec, deixa, viu? Levanta pra mim que eu corto. Eu sou bom disso aí, deixa que eu cuido. 3 dias antes da inauguração oficial do referido estabelecimento, que ocorreu no dia 7 de dezembro. Mas aí tem mais. Dia 22/12, pertinho do Natal, foi formalizado o termo de permissão de uso entre o município de Maringá e a associação, da qual a associação passou a usufruir do imóvel já construído, já edificado, sem qualquer ônus. No começo da história, eles iam ter que pagar a construção. Não pagaram. Não ficaram com o terreno. A prefeitura tomou de volta. A prefeitura construiu e falou, tô pra você. Tô pra você o terreno. Que loucura. Essa é a denúncia. Isso tudo é uma denúncia. Isso não é a condenação, isso não é sentença de juízo, é a denúncia. O promotor analisou. Tá, tô vendo. Tá. O doutor Pedro Ivo de Andrade analisou todos os documentos. E são muitos documentos. Aí, analisando, nós fomos para essa segunda página aqui. Diante disso, ele diz, diante do exposto, com fundamento na análise da documentação, bem como nas pesquisas realizadas e nas normativas supracitadas, ou seja, eu vi toda a papelada que chegou aqui e fiz as minhas pesquisas também. O promotor diz, constataram-se possíveis irregularidades relacionadas ao termo de permissão. Como, por exemplo, o requerimento de concessão do uso do bem imóvel apresenta-se de forma genérica, sem a devida comprovação de que a utilização do imóvel atende à finalidade de interesse público, tampouco indicando a destinação específica a ser conferida. Ou seja, ali no documento não fala, tá, eu vou receber o imóvel, mesmo que por um tempo, a minha contrapartida vai ser isso. Eu vou dar aula para as criancinhas carentes da cidade, por exemplo. De graça. Não é? É uma boa, não é? Porque ao invés da prefeitura pagar o professor, as crianças vão ter aula de graça, que aí a entidade se vira para pagar o professor. Porque o terreno continua sendo da prefeitura. É uma cessão de uso, não é uma doação. Uma contrapartida como se fosse aquela questão de SUS e leito privado de hospital. O hospital toca, tem o direito de cobrar de alguns pacientes, e mas paga a bronca. É obrigado a atender de graça. É isso. Aí é a mesma coisa. É a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Diz lá também, 2. Tratando-se de bem público de uso especial, não se verificou
a existência de autorização legislativa específica. Ou seja, a Câmara não aprovou. E nem foi realizado uma prévia concorrência pública. Ou seja, qual entidade que é? Eles já deram para a primeira, que é justamente a que já vinha dando problema. Igualmente, não se constatou a manifestação favorável da Secretaria de Esportes exigida pelo artigo 3º do parágrafo 2º do Decreto 830. Ou seja, nem a Secretaria de Esportes pediu para passar para a entidade, mas o prefeito, como ele é bonzinho, ele passou. Por isso, o promotor diz, era só uma notícia de fato. Então, eu encerro a notícia de fato e eu abro um inquérito civil para investigar todo esse processo. E agora está nas mãos do Ministério Público. Mas, ô Márcio, é uma quadra de vôlei? Não. É um pouquinho maior. Hoje pela manhã, enquanto a neblina pairava sobre a cidade de Maringá, eu não vou sarar nunca desse jeito, nós estávamos no tempo do tempo frio, fazendo imagem do centro de treinamento de vôlei aqui de Maringá, que é uma baita de uma estrutura. Uma estrutura bem bacana. Sensacional. Bem feita. Dá pra ver que tem até câmeras de segurança, etc. E tudo pago pelo dinheiro do povo, tá? Isso. Tava meio assim, porque o pessoal ali, eles vamos dizer assim, tinham acabado de abrir lá. E ó, acho que é importante fazer um comentário seguinte. Nesse centro de treinamento, estão treinando... Segura aí, Nini, segura aí. Vamos lá. Pessoal que... Centro de Desenvolvimento de Voleibol de Maringá, tá? São aquelas placas que ficam para a história. Não fica nada, daqui a pouco eles retiram isso aqui. Passa a gestão, eles trocam. Né? Aqui tem lá o Lula, presidente, o Ratinho Júnior, governador, o Fufuca. Fufuca, ele é do esporte. O Enio Verri é o deputado federal. Por quê? Parte desse complexo foi construído com uma emenda do deputado federal Enio Verri, tá? Ulisses de Jesus Maia Cotsifas, o prefeito, 7 de dezembro de 2024. Bota para seguir, Nininho. Prepara o dedo aí no pause de novo, Nininho. Vamos lá, bota para seguir essa imagem, tá? Aí, Nininho, vai mais um pouquinho. Dá o pause, Nininho. Vamos para a segunda placa. Centro de Desenvolvimento do Voleibol de Maringá. Prefeito, Ulisses Maia. O vice, Scabora. Ali ele estava meio triste, Scabora, acho que ele nem foi, não sei porque ele já tinha perdido a eleição. E o secretário de Esportes, o Robson Florentino Xavier. Que, segundo o Observatório Social, foi o cara que fundou lá atrás a Associação Beneficiada. E ele era o secretário de Esportes. É no mínimo estranho. No mínimo estranho, tá? Aí pode seguir, Nini. Ó, a estrutura é fantástica. Essa associação que está tocando lá, Juliano, não temos nada contra a associação, é porque eles fazem um trabalho muito legal. Eles têm atletas de alto rendimento do vôlei de praia, que representam o Brasil, inclusive, em competições internacionais. Sabiam disso? Eles vão até para fora do Brasil. Os atletas são de alto rendimento. Eles defendem as cores de Maringá, inclusive no uniforme deles tem lá a bandeirinha de Maringá, né? E sabe por quê? Porque, além de tudo, a gestão Ulisses Maia patrocinava essa associação, repassava valores para essa associação, como apoio ao esporte, como apoio aos atletas da fundação, da associação. Então, a prefeitura é patrocinadora dos atletas. Então, além de dar o local, eles ainda davam dinheiro. Eu fiz um levantamento no sistema da prefeitura por baixo. Eu encontrei 2.300.000 reais que a prefeitura doou para essa entidade nos últimos anos. 2.300.000. O prédio é grande, o terreno é imenso. E, ó, por baixo, o terreno vale alguns milhões de reais. Ali é Jardim Monções. O Cidade Monções, quem não sabe... Cidade de Monções, né? Isso, é um dos bairros nobres de Maringá. Cidade Monções, um dos bairros nobres de Maringá, um pouco para baixo ali, se eu não me engano, 2 quadras para baixo da Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, né? E aí tem esse centro de treinamento. E é o seguinte, quem faz aula lá passa por treinamento lá. Já conseguiu levantar... essas pessoas, claro, elas treinam de forma gratuita, já que o município banca, né, Márcio?
Não. Vamos lá, vamos só dividir a coisa. Esses atletas aqui, eles recebem da associação, são atletas da associação. Certo. A prefeitura não paga para eles treinar lá. Entendi. Tá? Quem quiser treinar lá tem que pagar, porque é uma escola particular. Peraí. O centro de treinamento é escola particular. O quê? Quer que eu mostre lá? Mas eu liguei lá para saber o preço. A estrutura é pública? Não. A estrutura é pública. Só que eles não atendem nenhuma criança de forma gratuita. Eles não atendem nenhum aluno da rede municipal, por exemplo. Não poderiam fazer, já que o terreno é público, não poderia fazer uma parceria com a prefeitura, todo dia uma escola manda um ônibus de criança aqui, nós vamos dar treino de vôlei de praia para as crianças. Consultei hoje pela manhã. Quantas crianças da prefeitura? Não. O pessoal da prefeitura nem pisa lá nem rela o pé lá, porque vai dar problema. Tentei falar com o secretário de esporte, eu vou contar isso aqui. Liguei para o secretário, eu preciso saber. Ele falou assim: Márcio, fala com a comunicação da prefeitura. Eu não vou falar sobre isso. Foi, secretário, o senhor está de brincadeira? Ele falou: fale com a comunicação da prefeitura. E eu falei, e está aqui a comunicação da prefeitura, acaba de retornar a gente aqui. Diz o seguinte: olá, Márcio. Segue o retorno. O questionamento do Ministério Público referente à permissão de uso, assinada em dezembro pelo ex-prefeito, a prefeitura foi notificada agora sobre isso. Porque isso é de agora, o negócio está pipocando. E a prefeitura vai fornecer todas as informações solicitadas pelo Ministério Público dentro do prazo previsto. É nota para inglês ver, tá? O pessoal da prefeitura lá, eles precisam falar alguma coisa. Então o que eles falaram é: a gente vai fornecer os documentos. Mas mal sabe eles que eu já tive acesso aos documentos que a própria prefeitura já até enviou. É que o secretário não quer falar. Por quê? Aí eu não sei. Eu deduzo que tá tudo errado isso aí e tem gente se lascando. Tá a caminho de se lascar com essa história toda. Tá. E aí, a atual administração já percebeu, tanto que e não é crítica, tá? O pessoal da comunicação, não é crítica, eu vou dizer. Mas essa balela que eles me mandaram aqui é só para não me deixar sem resposta. Né? Porque eles me atendem muito bem lá na comunicação. É só para não me deixar sem resposta. Porque essa história, a prefeitura vai fornecer. A prefeitura já forneceu tudo. E eu estou com as cópias dos documentos que a prefeitura mandou, inclusive repasse a repasse, centavo a centavo, que o Ulisses mandou para essa associação nos últimos tempos, é para valorização do vôlei de praia. Tá, esses caras aqui são de alto rendimento. Eu não entendo nada de vôlei de praia, mas eu fiquei uns 10 minutos vendo eles jogar. Os caras são muito bons, muito bons. Os caras esses aqui são profissionais. São profissionais. Beleza. Nós não estamos questionando o trabalho que é feito com os profissionais. Nós só estamos questionando o seguinte: qual que é o interesse público da história? Qual que é o interesse público? Eles estão usando um terreno público, a estrutura milionária pública. Não, eu falei besteira. Eu falei 2 milhões e 300 que a prefeitura passou. Não. 2 milhões e 300 a prefeitura gastou para construir isso aqui. O que a prefeitura já passou para essa associação é mais de 3 milhões de reais. São mais de 3 milhões. Os 2 milhões e 300 que eu até anotei aqui foi para a construção do local e parte do dinheiro veio, inclusive, com uma emenda do deputado Enio Verri. Ele era deputado na época, hoje está na Itaipu. 2 milhões e 300 para custear e mais de 3 milhões nos últimos anos a prefeitura repassou para essa associação que não atende ninguém. Eu liguei hoje lá. A pessoa não podia dar mais detalhes e eu perguntei assim: é de graça? Não, olha, não, nós nem temos escolinha. Nós ainda vamos implantar uma escola de iniciação do esporte, que é para criança. Hoje o nosso foco é no alto rendimento. Então nós estamos bancando uma escola particular de vôlei. Eles têm os interesses deles, eles têm os patrocínios, a prefeitura patrocina eles, a Itaipu banca eles,
A Aldo Solar, eu acho, banca eles também. Eles têm patrocínios. Tá certo? Eu não sei. Eu só sei que o Ministério Público está investigando esse caso. Me parece que é no mínimo estranho. E não só eu. O Observatório Social achou estranho. O prefeito achou estranho, o prefeito Silvio, tanto que ele liberou todos os documentos que o Observatório pediu, ele liberou. O promotor achou estranho. Agora vamos saber no final dessa investigação se o promotor vai continuar achando estranho e vai propor alguma ação, ou o promotor vai, não achei mais estranho não e vou arquivar, como o Ministério Público fez com muitas coisas nos últimos tempos aqui na cidade, Juliano. Pois é, a localização aí, Conjunto Cidade Monções, não tem, pelo menos no momento, não tem aula para as nossas crianças de graça, para nenhuma delas, mas não tem nenhuma turminha, Márcio, assim, da criançada para fazer aula de graça? Não tem. Da rede municipal, nada? Não, nenhum aluno da rede municipal faz aula de graça lá. E aí o que fica mais estranho é justamente isso. A prefeitura construir esse centro de treinamento, não há problema algum. Não, pelo contrário. Né? Pelo contrário. A construção do centro de treinamento em si não há problema algum. Tanto que o Ministério do Esporte colaborou, veio emenda do deputado federal, tem então o deputado federal, o Enio Verri, etc. Tudo bem. Agora, repassar toda uma estrutura com todo esse investimento para uma associação que não atende de forma gratuita, por exemplo, algumas crianças, onde está o interesse da população em um centro de treinamento como esse? O município bancar tudo. O terreno nessa região aqui vale uma fortuna. É o tamanho de uma quadra, Márcio. Quadra não, um quarteirão. Senão a pessoa vai ver a quadra de vôlei e vai achar que é o tamanho da quadra de vôlei. O tamanho do quarteirão. É um quarteirão. Sei onde fica ali. Será que já foi de propósito numa região dessa justamente para não ficar perto de locais onde tem escola pública e tudo mais? Quero acreditar que não seja isso agora. Aí o fundador da associação virou secretário, aí eles decidiram repassar para uma associação. Quem é o presidente da associação, você sabe, não? Eu conheço, não. Eu sei quem é uma mulher. Uma mulher. E a gente vai falar sobre isso no programa de amanhã. A gente vai dar sequência a isso aí amanhã. Amanhã a gente vai para a diretoria da fundação. Qual o momento que passou do ex-presidente, do fundador, né, do ex-secretário, para a atual direção? Tem alguma ligação o ex-secretário de esportes com quem encabeça a associação? Será que tem? Por que a prefeitura... Olha a pergunta que eu vou fazer. Por que a prefeitura mantém... Isso aqui eu tive que descobrir com professores, porque o secretário não quis me atender. Por que a prefeitura mantém uma escolinha de vôlei de praia na Vila Olímpica e não manda alunos para esse centro de treinamento que foi construído com o nosso dinheiro? Por quê? E a pergunta mais interessante: por que o Ulisses Maia fez isso na antevéspera do Natal? Finalzinho do mandato, passar sem custo nenhum para a entidade. Parece que me às pressas. E por que o secretário não assinou, dizendo eu concordo? São perguntas que a gente ainda vai fazer essa semana. Tem muito documento. E ao longo dos próximos dias a gente vai continuar questionando. Não sei se alguém vai conseguir responder a gente nesse momento. Mas que a gente vai atrás, a gente vai, com certeza, viu, Júlio? 12h51 agora. A gente vai continuar acompanhando, então tem mais capítulos aí dessa história pra gente acompanhar. 12h51, Dia dos Namorados está chegando. Calçado é uma ótima opção para você presentear a pessoa.